Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, o Previras. Meu nome é Rodrigo, eu sou enfermeiro especialista em controle de infecção e juntamente com a enfermeira Tamires, com a enfermeira Chayane e com a doutora Patrícia, eu faço parte do Previras. Esse é o último vídeo da série que a gente criou intitulada Seguindo o Caminho do Paciente Oncológico. No primeiro vídeo, a enfermeira Tamires falou sobre as particularidades e prevenção de infecção do paciente oncológico na UTI. No segundo vídeo, a doutora Patrícia falou sobre o paciente oncológico em tratamento com hemodiálise. No terceiro vídeo, a enfermeira Chayane falou sobre a farmácia de quimioterapia. E nesse último vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o transplante de medula óssea ou transplante de células tronco hematopoéticas e CAR-T-cell. Então, primeiro dado, em 1939 foi feito o primeiro transplante de medula óssea no mundo. Por volta da década de 60, todos esses transplantes halogênicos, que são de outros doadores, eles precisavam ser 100% compatíveis entre eles. E aí, trazendo um pouquinho para o cenário brasileiro, em 1979, lá no Hospital das Clínicas do lado do Paraná, foi realizado o primeiro transplante de medula óssea aqui do Brasil. Em 1993, foi criado a REDOME, que nada mais é do que o Registro Brasileiro de doadores voluntários de medula óssea. E o REDOME é o terceiro maior registro do mundo. Ele só fica atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. No ano de 2021, estavam cadastrados 5.357.000 brasileiros no REDOME, e o número de pacientes em busca de doadores não aparentados girava em torno de 850 pacientes. Em 2019, aqui no Brasil, foi realizado mais de 6.172 transplantes de medula óssea. E um outro dado histórico importante foi em 2012, que teve um avanço importante na realização do transplante de medula, com doadores 50% compatíveis entre eles, que também é chamado de haploidêntico. Lembrando que esse tipo de doador precisa ser alguém da própria família desse paciente. Então, primeiro, eu deixo uma imagem aqui do lado, que mostra para vocês umas particularidades falando sobre a diferenciação e o que é a medula óssea, né? Então a medula óssea nada mais é do que um tecido localizado no interior do osso, e ele possui esse tipo de célula, que é a célula tronco pluripotente, que ela é capaz de se diferenciar em algumas linhagens. Então, primeiro a linhagem linfóide, que vai originar os linfócitos, e a linhagem mieloide, que vai originar as plaquetas, as hemácias, os granulócitos e também os monócitos. Essas células, elas são capazes de originar todos os tipos de célula do nosso corpo, do tecido embrionário, né, e do tecido extra-embrionário. E por isso que elas acabam sendo utilizadas para a realização dos transplantes de medula. E aí, o que seria o transplante de medula óssea? O transplante nada mais é e nada mais consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula, ou seja, destruir essa doença maligna. E essa substituição desse tecido hematopoético, ela pode ser feita na modalidade autólogo e alogênico. O autólogo nada mais é do que as células do próprio paciente. Então, esse doador de células tronco, ele é o próprio paciente. As células, elas vão ser removidas antes da quimio e de radioterapia de altas doses e armazenadas para uso posterior. E o doador e o transplante de medula óssea alogênico, essas células tronco hematopoéticas, elas vêm de um doador. Esse doador, ele pode ser não aparentado, que aí espera-se que encontre na REDOME um doador 100% compatível, ou ele pode ser um doador aparentado. E aí isso pode se dividir em duas linhagens: 100% compatíveis, que a gente pode chamar de full match, e 50% compatíveis, que são chamados haploidênticos. E aí geralmente vão ser pais, mães e irmãos esses doadores halogênicos do paciente. Um outro ponto importante quando a gente fala em transplante é em relação a um exame e a uma compatibilidade de HLA, que é um antígeno leucocitário humano. Esse é um exame importante para ser realizado porque ele vai identificar grau de compatibilidade
entre receptor e doador. E isso interfere para ter um maior sucesso na realização do transplante de medula e também para contribuir para uma menor morbimortalidade desse paciente, uma vez que o HLA do doador ele precisa ser compatível com o receptor, sendo que essa parte da histocompatibilidade é um critério muito importante para a realização do transplante de medula óssea. Aqui do lado eu vou deixar uma imagem para vocês de uma forma bem resumida das etapas do transplante de medula óssea. Então a primeira nada mais é do que a indução, ou seja, o tratamento do câncer para levar a doença à remissão. O segundo passo é o que a gente chama de condicionamento, que nada mais é do que a administração de quimioterapias em altas doses para esse paciente. O terceiro passo é a infusão da célula, então o paciente quando vai receber essa célula, 2, 3 dias antes ele começa a ter uma contagem regressiva, então D-3, D-2, D-1, o dia que é feita essa infusão é chamado de D0, e a partir disso, nos dias subsequentes, é dia D+1, D+2, D+3 e sucessivamente. A quarta fase é a fase neutropênica, que é o período após o transplante, onde ainda não teve a fase de enxertia e o paciente encontra-se neutropênico. A quinta fase é essa fase de enxertia, ou então fase da pega da medula, que é quando começa a ter uma recuperação da contagem das células do paciente. E a sexta etapa é a chamada de recuperação, que nada mais é do que a fase de recuperação imunológica nesse paciente. Isso é uma forma bem resumida para falar para vocês todas as fases desse transplante, mas desde a fase do pré-transplante a gente pode contribuir de forma significativa para esse paciente. Então, no pré-transplante, para os casos de paciente que vai receber o transplante alogênico, ou seja, de outro doador, além de toda a investigação do paciente, principalmente em relação às sorologias de outros exames, é importante também que seja realizado todos esses exames e sorologia do doador também. E eventualmente, para esses pacientes, pode acontecer deles serem submetidos a uma profilaxia com antiviral, com antimicrobiano, com antibiótico, ou então com antifúngico. Além disso, desde essa fase é importante já o envolvimento da equipe multidisciplinar. Então, primeiro, um profissional que tem importância é a equipe da nutrição, que eles vão avaliar esse paciente, vão contribuir para uma melhor alimentação, principalmente desse paciente na fase que ele tiver com mucosite, que tem toda aquela questão de diminuição da vontade do paciente comer por conta dessa mucosite em cavidade oral do paciente. E aí uma coisa que é importante também é que os pacientes eles podem comer frutas e verduras desde que o processo de lavagem, armazenamento desses alimentos seja feito de forma adequada. E um outro profissional extremamente importante também é o dentista para esse paciente, porque o dentista ele vai contribuir para ter uma diminuição do risco desse paciente ter uma mucosite. Além disso, o dentista ele vai tratar uma possível cárie, uma possível fonte de infecção em cavidade oral desse paciente que pode contribuir para ter um desfecho desfavorável durante as fases do transplante de medula óssea. E, além disso, o dentista não só ele tem essa importância antes, mas ele tem essa importância durante e após a realização do transplante de medula óssea também. E nós, enfermeiros e médicos, também podemos contribuir bastante com a prevenção da infecção nesses pacientes. Esse tipo de paciente, o paciente de transplante de medula, geralmente é um paciente que em alguns centros eles fazem pesquisa de SWAB para a pesquisa de alguns micro-organismos nesse paciente. A gente tem que ter um olhar atento desse paciente, porque se eventualmente esse paciente está em vigência de neutropenia, a gente não pode fazer a coleta de um SWAB retal desse paciente. É importante justamente porque pode favorecer uma microfissuras no local, o paciente já está em vigência de neutropenia e eu posso introduzir um micro-organismo que caia direto na circulação desse paciente. Então é importante ter essa avaliação e esse olhar e para esses pacientes indicar, por exemplo, uma coleta de fezes para a pesquisa desses micro-organismos. Agora, por conta da pandemia, um outro ponto importante também, lembrando que os pacientes em neutropenia, eles fazem plaquetopenia,
a realização de um swab de nasofaringe para a pesquisa de COVID também pode ter algumas repercussões negativas para esse paciente. Por isso que é importante a gente ter esse olhar e, no caso, conversar com a equipe médica, com toda a equipe multidisciplinar e perguntar se não pode ser feita a coleta de uma amostra de saliva desse paciente, por exemplo, para evitar esse trauma local do paciente. E a gente pode fazer uma analogia em relação àquela teoria do queijo suíço para o paciente oncohematológico. O paciente oncohematológico ele vai ter menos barreiras, então é aquela coisa do queijo suíço. Possivelmente esse paciente tem uma complicação maior. Os dados em literatura mostram que o paciente que é submetido ao transplante de medula óssea, ele tem o risco de 3 vezes mais ter uma infecção quando comparado com um paciente com tumor sólido, por exemplo. Além disso, um outro ponto importante de falar para vocês é em questão ao paciente que faz um transplante de medula com um doador halogênico, que é outro doador. Esse paciente ele tem um risco maior de ter o que a gente chama de GVHD e, traduzindo para o português, doença do enxerto contra o hospedeiro. O GVHD nada mais é do que uma reação imunológica das células T imunocompetentes do doador contra antígenos específicos do receptor que pode ocorrer após o transplante halogênico. Então, o corpo vai combater essas células do nosso próprio organismo. Isso tem um impacto para a gente. Então, essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ela pode ser de forma aguda e os tecidos acometidos geralmente é pele, fígado e trato gastrointestinal, mas ela também pode o paciente pode desenvolver uma doença do enxerto contra o hospedeiro crônica. E aí pode acontecer essa doença em todos os órgãos do corpo do paciente. Lembrando, eu não vou entrar em detalhes porque a gente já gravou um vídeo falando sobre isso, sobre a prevenção da infecção de corrente sanguínea. O paciente que vai realizar um transplante de medula, ele precisa de um catéter central. Ou, no caso, um transplante autólogo, geralmente passa um catéter duplo lumen, e o paciente que vai fazer um transplante halogênico, até por conta da volumetria dos medicamentos que ele vai receber, além dos imunossupressores, e esse paciente recebe bastante transfusão de hemocomponentes, ele eventualmente passa um catéter de 3 vias. E é aquilo, quanto maior o número de vias, maior o número do risco do paciente desenvolver uma infecção. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo nosso, recomendo que você volte. A enfermeira Tamires falou sobre isso, sobre as principais medidas de prevenção de infecção no paciente oncológico. Um outro ponto importante que também abordamos nos vídeos anteriores e tem um impacto para o paciente durante o transplante de medula óssea é a questão do ambiente protetor, é a questão também do controle e da qualidade tanto da água quanto do ar, e também no acompanhamento e em boas práticas durante a realização de obras dentro do ambiente hospitalar. Além disso, um outro ponto importante que pode ter impacto para a gente e para o paciente principalmente é o profissional do controle de infecção ter uma ponte e participar bastante, frequentar bastante a unidade de transplante de medula, porque a gente vai criar laços com a equipe multidisciplinar e a gente pode contribuir de várias formas também para a prevenção de infecção desse paciente. Aqui do lado eu vou deixar uma imagem para vocês que é de vários artigos, abordam sempre, eles trazem essa imagem, eventualmente de um formato diferente, mas mostra, essa daqui é uma imagem para o transplante halogênico, que é aquele paciente que tem um risco maior de ter infecção. Ela mostra por tipo de micro-organismo, seja vírus, fungos ou bactérias, e durante as fases que eles chamam de fase inferior a 30 dias, dos 30 aos primeiros 100 dias, e após os 100 dias, quais são os principais riscos infecciosos do paciente após o transplante de medula óssea realizado de forma halogênica. E agora aqui eu vou deixar uma figura para vocês, que é um resumão do que seria a terapia com CAR-T-cell, que é a terapia que a gente pode falar que é uma das terapias mais inovadoras voltadas para a parte da oncologia. E aí, como tudo em oncologia, sempre começa em hemato e depois acaba evoluindo para as outras modalidades da oncologia.
Mas a gente pode falar que o CAR-T-cell, ele acaba congregando uma combinação de várias terapias. Então, por exemplo, ele pode ser considerado uma imunoterapia, ele pode ser considerado uma terapia celular, porque ele envolve o uso das células do próprio paciente. Ele também pode ser chamado de uma terapia gênica, porque ocorre essa modificação genética das células do próprio paciente. E também a gente pode chamar de uma terapia personalizada, porque ele vai usar as células do corpo do próprio paciente para tratar a doença dentro do corpo do próprio paciente. Então, resumão dessa figura do lado, nada mais é do que a terapia com CAR-T-cell. O que acontece? Primeiro é feita uma aférese, ou leucoaférese, como algumas pessoas chamam, que a gente faz uma retirada dos linfócitos T do paciente. Depois disso, esses linfócitos eles são enviados para um laboratório externo. Dentro desse laboratório é feita uma modificação de forma genética desse linfócito T, e ele vai adquirir, de certa forma, um receptor. É como se ele tivesse uma chave que depois se liga na fechadura que fica expressa nas doenças oncohematológicas que o paciente possa ter. E uma coisa interessante é que um vetor que é utilizado para fazer o transporte dessa célula T modificada acaba sendo um vírus, mas é um vírus que no nosso corpo ele não causa nenhum efeito, não vai causar nenhuma infecção, porque ele é um vírus da família do lentivírus e ele é modificado em laboratório. E lembrando que a terapia com CAR-T-cell, ela pode ser, e ela é indicada hoje para 3 tipos de doença oncohematológica: mieloma, para o linfoma e para a leucemia. E aí depois de tudo isso, o que vai acontecer? Essa célula que tem essa chave, ela vai se encaixar nessa fechadura da célula tumoral. Depois de tudo isso, a célula volta para o hospital, depois de todas essas modificações genéticas por qual ela passa, e ela é infundida no paciente. Um dos principais antígenos de superfície da célula neoplásica, onde o CAR-T vai se ligar, é o antígeno CD19. E aí aqui eu deixo um exemplo dessa coisa que eu comentei bastante, que é a chave fechadura. O linfócito ele vai passar a ter uma chave específica, e aí ele vai conseguir identificar aquela antígeno de superfície, ele se liga e consegue eliminar essa célula neoplásica. Deixa eu passar. E quando a gente pensa nesse tipo de paciente e fala sobre o risco de infecção para esse paciente, tem alguns pontos importantes. A terapia com CAR-T, ela já traz um risco multifatorial para esse paciente. E aí, antes disso, a gente tem que pensar, como eu comentei em um dos primeiros vídeos aqui no nosso canal, o paciente com câncer e o paciente oncohematológico, por si só, ele já tem um risco maior de infecção, tanto por conta da imunidade inata e da imunidade humoral desse paciente que é diminuída. Um outro ponto importante também é em relação à quimioterapia, porque muitos desses pacientes eles usam quimioterapia. E isso já contribui também para diminuir a imunidade desses pacientes e aumentar o risco do paciente ter uma infecção. Um outro dado importante quando a gente procura em literatura é que o paciente, quando ele chega para o CAR-T, não é um paciente que já chega direto para o CAR-T-cell, é um paciente que ele já tinha e já foi submetido a alguns outros tratamentos, seja tratamentos com quimioterapia, radioterapia, ou então um paciente que já fez outros transplantes de medula também. E aí a literatura mostra pra gente, em cima de dados retrospectivos, tem trabalhos que mostram que uma mediana desses pacientes já passaram de 3 a 4 linhas prévias de tratamento antes de chegar para o CAR-T-cell. Então esse paciente ele já acaba tendo também um risco maior de ter infecção. Um outro ponto importante que esse paciente também desenvolve é a neutropenia, que ela é esperada para esse paciente, e aí a neutropenia já aumenta mais também o risco desse paciente ter uma infecção. E um outro ponto importante também, que é uma chamada de uma síndrome de liberação de citocinas, que ela acontece nesses pacientes que são submetidos ao CAR-T-cell. E aí, essa síndrome de liberação de citocinas, a gente pode fazer uma analogia e falar que é uma tempestade inflamatória.
A literatura mostra que de 30 a 100% dos pacientes eles vão desenvolver essa síndrome de liberação de citocinas, e aí de 10 a 30% vai desenvolver essa síndrome de grau 3 e grau 4. Lembrando que uma das principais características dessa síndrome é febre, taquipneia, taquicardia e hipotensão. E isso não dá para a gente conseguir diferenciar se é uma infecção ou se o paciente está entrando em sepse. Tem alguns trabalhos em literatura que eles tentam avaliar alguns exames laboratoriais que podem servir de start para a gente para falar, não, isso aqui é uma sepse, ou não, isso aqui é só uma síndrome de liberação de citocinas. Tem trabalhos que falam bastante da ferritina, só que o que acontece? Os pacientes oncohematológicos, por si só, eles já acabam tendo uma alteração desse exame laboratorial. Então, a princípio, não existem exames laboratoriais que a gente possa usar para diferenciar uma sepse de uma simples entre aspas, né, síndrome de liberação de citocinas. E, lembrando só, vou deixar a imagem aqui do lado, o grau 1, geralmente a temperatura acima de 38, tem o grau 2, que adiciona a isso hipotensão, mas sem necessidade de droga vasoativa, mais hipóxia. Grau 3, temperatura elevada, hipotensão com necessidade de droga vasoativa e hipóxia também. E grau 4, todos esses itens que eu comentei também. E hipóxia que requer paciente que tenha necessidade de utilizar pressão positiva. Um dos tratamentos para esse tipo de síndrome é a utilização de tocilizumab e também utilização de corticoides. Mas isso tem contribui de forma negativa também para o paciente. Eles vão atuar em prevenir, em diminuir esse estado inflamatório do corpo, só que ele também altera a capacidade do corpo de montar uma resposta contra algum eventual patógeno que possa estar com o paciente. Então isso também contribui para aumentar o risco do paciente ter uma infecção. E aí quando a gente para olhar esses trabalhos, o que é importante falar, como é uma terapia nova, tem uma lacuna de conhecimento, principalmente sobre a incidência, gerenciamento e prevenção de infecção nesses tipos de paciente que vão realizar um CAR-T-cell. A utilização de antimicrobianos nesses pacientes tem uma variação grande na literatura. Tem trabalhos que eles acabam se prendendo e valorizando bastante a epidemiologia e as diretrizes da instituição, uma vez que não tem muitos trabalhos para a gente se comparar. E eles acabam sempre levando em consideração o perfil epidemiológico da instituição. Por isso que é importante ter esse perfil epidemiológico na instituição. Então tem trabalhos que já mostram que o paciente recebe o antimicrobiano de baixo espectro, mas tem outros trabalhos que levam em consideração essa questão da epidemiologia local, que eles já entram com antibióticos de amplo espectro, como por exemplo o Meropenem. Então isso ainda na literatura acaba sendo muito retrospectivo, levando em consideração os aspectos epidemiológicos da instituição. E aí, o que eles acabam levando bastante em consideração também é que eles, como não tem uma diretriz específica para prevenção de infecção no paciente que é submetido ao CAR-T, eles acabam utilizando o referencial de outros tratamentos. E um deles é o paciente que recebe o transplante de medula, que já tem um maior embasamento e um maior acesso à informação e literatura. Eu vou deixar aqui para vocês também o site da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Ele tem uma parte dele que são dos consensos, e aí tem 6 consensos voltados para essa parte do CAR-T-cell, desde a estruturação, da terapia para pacientes adultos e crianças, enfim, tem 6 documentos que são interessantes e vale a pena a leitura para entender mais um pouquinho sobre essa modalidade de tratamento. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Se surgir alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários ou também podem escrever para a gente no nosso canal do Instagram, o @previras. E vocês podem também, eventualmente, sugerir novos temas, colocar novas dúvidas aqui nos nossos comentários. E se vocês quiserem assistir outros vídeos, conhecer outras modalidades, escreva para a gente também, que a gente já pode desenvolver esses vídeos para vocês.
Não esqueça de seguir a gente também aqui no YouTube e ativar a notificação, então toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão ser notificados, e também no nosso canal do Instagram. Agradeço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.